Eu gosto aqui de trazer para vocês sempre esse olhar sobre a narrativa. E a gente tem, a Carol está falando aí da turma do Leblon, né, esses Luciano do Huck da vida, né, todos eles, é muito engraçado, porque eles são a própria Casa Grande, né? A Casa Grande é da Senzala. Só que assim, com um quesito, um quê de hipocrisia, de cinismo mais amplo, maior, né? Porque eles ficam o tempo inteiro falando a gente tem que proteger, né, essas pessoas das favelas, etc. e tal. Eles não vivem essa realidade, né? Eles não vivem essa realidade. A maior parte desses caras, dessa turma toda aí, mulheres, homens, essa turma aí da cultura do Rio de Janeiro, né? O pessoal adora do showbiz, o pessoal adora uma cocaína numa bandeja de prata, né? Adora uma maconha, adora ser usuário. Eu fico me perguntando se eles também acham, né, que o traficante é vítima deles. Deve ser nesse caso, né? E é uma hipocrisia tão grande, né? Igual agora aqui no governo federal você tem ministros de Estado dizendo o seguinte: não, nós temos que ir, né, porque o crime não está o criminoso, o chefe não está na favela, o chefe está, né, em iates, em mansões e não sei o quê. Pois a Lava Jato estava fazendo justamente isso, estava trazendo à tona, prendendo inclusive vários desses grandes chefões. E vocês mesmo desmontaram, né, ao contrário, estão aí agora liberando geral, né? Hoje mesmo está o Toffoli anulando as provas e libertando o Renato Duque, né, que trouxe na sua delação um encontro ali num hangar, né, aqui de Brasília, em que o Lula teria pedido para destruir provas, né? Então tudo isso é história da Lava Jato. A Lava Jato estava trazendo os poderosos que nunca eram alcançados pela polícia, estavam sendo alcançados. Isso inclui pessoal banqueiro, pessoal de mercado financeiro aí, que lava dinheiro do crime. Aliás, o Alberto Youssef, pouca gente sabe, o Alberto Youssef, ele lavava dinheiro para o narcotráfico e para o esquema de corrupção. Esse dinheiro, ele se fundia. A primeira operação da Lava Jato, primeira investigação de Lava Jato, de cara pegou esquema de narcotráfico. De cara. Só que a Lava Jato se direcionou para a parte política, para a parte empresarial. Mas quem lava o dinheiro para um, lava para outro. Os operadores, os doleiros, todos eles, inclusive doleiros que tinham atuação também, que lavavam para grandes bancas, grandes bancos, grandes instituições financeiras desse país. Então, assim, não venham com hipocrisia, né, com cinismo, porque aqui nesse programa ele bate e volta. Aqui a gente destrói com fatos a narrativa de vocês. Aliás, eu desafio qualquer um de vocês para vir aqui sentar aqui e fazer um debate real, num ambiente não controlado, num ambiente, né, de desafio, num ambiente de verdade. Eu desafio qualquer um de vocês aí, estou falando aí de governo, da esquerda, qualquer um, vem aqui e vamos fazer um debate. Vamos ver se vocês conseguem fazer um debate que não seja num ambiente controladinho, né, para ficar falando o que quer. Coloca aí o Cláudio Castro, que eu fiz uma brincadeira, o Rodrigo não entendeu. E aí, nada contra os gagos, ao contrário. Eu tenho amigos gagos, isso é uma condição absolutamente natural. E eu acho incrível, porque com esse jeitinho aí, o Cláudio Castro está conquistando milhares de pessoas, né? E mais incrível ainda é que ele canta, e canta bem, né? Coloca aí, por favor, o vídeo do Cláudio Castro cantando, fazendo, inclusive entoando aí louvores, né, cânticos. Uma coisa realmente que me surpreendeu no final de semana, até coloquei nas redes sociais. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
pessoal lembrando aqui, a Carices Harris aqui falou assim, canta melhor que o Barroso. Não, canta melhor que o Barroso. E o Cláudio Castro canta de verdade. Aliás, olha, realmente aqui, o Barroso nunca cantou, desafinado. O Cláudio Castro é o seguinte, no expediente, o Ari, durante o expediente ele mata bandido. E no fora do expediente ele entoa cânticos. Ele é o anjo vingador. É o anjo vingador. Olha aí, o Brasil está preparado para o anjo vingador? Eu acho que seria uma grande solução. Eu acho que... É o nosso Bukele? É o nosso Bukele. O Rio de Janeiro nos brindou na política com figuras fantásticas. O Rio de Janeiro tem um deputado chamado Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante usava a capa preta e uma lurdinha. Sabe o que era lurdinha? Era uma metralhadora Lina, que ele andava. Ele era um deputado da Baixada Fluminense e era representante deste Rio de Janeiro que nós estamos vendo. Sobe o morro, dá tiro e tal. Tinha uma favela no Rio de Janeiro, no Leblon, chamava-se Morro do Pinto. O Lacerda resolveu acabar com a bandidagem Leblon. Transferiu a favela para a Cidade de Deus. Todo mundo sabe que é a Cidade de Deus, tem aquele filme Cidade de Deus. O que aconteceu, né? O que aconteceu. Ou seja, o Rio de Janeiro é produto dessa convivência espúria com o poder, com a corrupção. Tudo nasce do processo de corrupção. Tudo nasce dessa questão espúria do governo. Porque o crime organizado é poder. É uma facção do poder. Ele faz parte disso. E é isto que está começando a ser combatido pelo Trump. Ou seja, o crime organizado, essa favela aqui, ela sai da corrupção do Odebrecht. É dali que sai. Dos grandes bancos que financiam, através de operações financeiras, o crime. E é isso que está se combatendo hoje. Então, o Cláudio Castro atingiu uma ponta. Ontem me ligou um amigo meu da Alemanha, lendo um artigo que escreveram na Alemanha, explicando como podia acontecer uma situação dessas no Brasil. O artigo muito bem escrito, inclusive que o crime organizado no Brasil é por facções assim, porque ninguém consegue imaginar fora do Brasil que uma operação policial com 2.500 policiais militares, que é uma coisa brasileira, invadindo uma favela, um conjunto onde moram pessoas. Isso é operação de guerra, isso é narcoterrorismo mesmo. Financiado por quem? Por quem se beneficia disto? O comércio de drogas é uma ponta pequena disto. A grande ponta está muito longe disso. Inclusive, nós podemos ver recentemente que ainda não foi apurado e que o Cláudio colocou num artigo precioso aqui, que é a questão do contrabando de combustível. Sim. E o contrabando de combustível e os navios fantasmas de petróleo que passam pela costa brasileira. Então, é muito maior. Eu acho que esta iniciativa do Cláudio Castro é simplesmente aquela situação, vamos levantar o cobertor para ver o que tem embaixo e vai se descobrir o ninho de cobras. Olha aqui, ó. Já que você citou a Cidade de Deus, eu quero que vocês leiam comigo esse artigo, porque ele introduz no debate público uma outra face dessa problemática do crime organizado, tá? É o link 3 aí, por favor, Brenda, coloca na tela. Eu escrevi esse artigo no fim de semana, publiquei, pessoal que nos acompanha no site viu, leu, teve aí antecipadamente, inclusive nos nossos canais, no Telegram, no WhatsApp. Nesse QR Code você acessa todos os nossos canais, tá? Então é importante que você acompanhe tudo que é publicado aqui. Olha só isso aqui, Júlia, Luci, Ari Alcântara e Carol Esponza, né? Como o Minha Casa Minha Vida ampliou o poder político e econômico do crime organizado. Deixa eu ler com vocês rapidamente, porque vale a pena, tá? Chamou a atenção dias atrás, né? Notícia de Fortaleza, no Ceará, sobre a expulsão de famílias de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida pela facção Terceiro Comando Puro, TCP. Em maio, o mesmo aconteceu em Teresina, no Piauí, sendo que o ultimato, neste caso, partiu do Bonde dos 40, que é o rival do PCC no estado. O próprio PCC tem feito o mesmo em São Paulo nos últimos anos. Outros casos foram registrados no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Pará e no Rio de Janeiro, no intervalo de apenas alguns meses. Investigações demonstram que os criminosos recebem as listas dos moradores antes mesmo que ocupem os imóveis.
Líderes de facções ainda presos exigem que apartamentos lhes sejam reservados para quando deixarem a cadeia. Lá montam seus QGs. Com medo, os moradores raramente registram queixa. Há uma lógica por trás dessas ações. Ocupar um conjunto habitacional regular é bem mais lucrativo do que construir do zero em área invadida. Além de favorecer a logística de distribuição de drogas pela concentração de pessoas, facilita o recrutamento de soldados e escravas sexuais. E a cobrança de taxas, sim, sobre serviços de gás, telefonia, energia e qualquer tipo de atividade econômica. Formam também um excelente escudo humano, quase intransponível. Esse fenômeno não é propriamente uma novidade. A Cidade de Deus, ali no Rio, famosa pelo filme, surgiu da mesma forma, num conjunto habitacional para baixa renda. Olhando agora, parece óbvio, né, que a multiplicação dessas estruturas urbanas, que são erguidas na periferia, distantes de equipamentos públicos e sem a presença do Estado, acabaria catalisando uma explosão de cidades de Deus país afora. Na prática, o principal programa habitacional de Lula e do PT turbinou o controle territorial por parte do crime organizado, ampliando imensamente seu poder político e econômico. Além do tráfico de drogas e da arrecadação de taxas, as facções também controlam o voto nessas regiões. Ao todo, estima-se que hoje 50 milhões de pessoas, ou 23% de toda a população brasileira, vivam sob o jugo do crime. No início do mês, em audiência no Senado, o ministro Jader Barbalho Filho, das Cidades, disse que pediria a Ricardo Lewandowski apoio da Polícia Federal para tentar expulsar essas facções dos condomínios do Minha Casa Minha Vida. Ele relatou o constrangimento de tentar entregar unidades habitacionais que, mesmo antes do lançamento, já estavam ocupadas pelo Comando Vermelho no Rio. Abre aspas. É uma epidemia. Na primeira entrega de residenciais do Minha Casa Minha Vida, teve um empreendimento na Baixada Fluminense em que minha assessoria foi ao residencial, mas não conseguiu entrar. Houve um diálogo com lideranças para que houvesse uma redução da pressão. Fui descobrir que a pressão partia do Comando Vermelho, que não permitia a entrada da Caixa e do Ministério das Cidades no residencial. Fecha aspas. O senador Carlos Portinho relatou outros episódios de expulsão de moradores no Estado e também questionou a omissão do governo federal, considerando que as casas são construídas com financiamento e controle federal. Abre aspas. No Rio de Janeiro, quando não é o tráfico, é a milícia. Tratando-se de organizações criminosas que estão espalhadas em todo o território brasileiro, por que não transferir para a Polícia Federal as investigações e as ações de retomada? Se é recurso federal, a Polícia Federal tem que assumir. Isso ocorre no Rio, no Maranhão, no Ceará, no Pará, em todo o país. Fecha aspas. Como Lewandowski não deu uma palavra sobre o tema, talvez Jader ainda não tenha falado com ele. Mas tudo indica que o tal escritório de combate ao crime que será montado no Rio para lidar com o Comando Vermelho terá que ganhar uma versão para cada estado da federação. Para além da propaganda antifacção de Sidônio Palmeira, Lula terá que dobrar as mangas e trabalhar de verdade. O programa Minha Casa Minha Vida já atingiu quase 8 milhões de unidades entregues desde que foi criado em 2009 e pode bater 10 milhões. Sem uma estratégia que garanta a segurança desses locais, ou talvez uma reformulação completa do próprio conceito de conjunto habitacional, o risco é entregar ainda mais poder econômico e político às facções, consolidando o narco-estado. Então, assim, nós temos aqui uma situação que ela é urgente, preocupante e que você não vê o Estado movendo sem nem um dedinho daquele que falta, Júlia Lucy, para poder resolver esse problema. E podia juntar isso com o MTST. Calma, isso é um outro problema. Vamos nesse aqui. A falta de foco do governo no combate ao crime é evidente, né? Ele alegou, por exemplo, quando o governador do Rio de Janeiro pediu apoio, pediu blindados para poder fazer essa operação, o governo federal disse que não poderia ajudar porque não estava vigente uma GLO, e ele também achou que não fosse o caso de decretar uma GLO. Só que agora ele decretou uma GLO para a COP30. Então, quando o Lula quer, ele coloca o esforço, ele chama atenção, ele quer mostrar serviço. Agora, definitivamente, combater o crime organizado não é o foco desse governo e é por isso que, mais uma vez, eu destaco, Lula está fugindo desse assunto como o diabo foge da cruz.
Ele não, podem reparar, desde que aconteceu essa mega operação, ele não deu entrevista, ele não está falando fora de Twitter, que é onde a sua assessoria cria os textos para ele, porque exatamente ele acaba se entregando e fica sempre evidente o lado que ele sempre esteve. Quando ele diz, por exemplo, que bandido era triste ver meninos sendo presos porque estavam furtando celulares e, na realidade, só furtavam celulares porque queriam tomar uma cervejinha, ele ficava muito triste com isso, né? Então, é essa a perspectiva do PT, da esquerda, desse grupo que domina o nosso país já há tantos anos. Tivemos um pequeno respiro aí durante o governo Bolsonaro, em que já pudemos sentir um alívio dos índices de criminalidade aqui no Brasil. Agora, Cláudio, felizmente, a gente vê o Congresso reagir a isso. Você falou da barricada, né? Já foi apresentado um projeto de lei que criminaliza a pessoa que construa barricada. Para quem não sabe, barricada é quando o crime coloca barreiras físicas mesmo para o acesso a determinadas áreas. E aí, a partir daí, somente as pessoas autorizadas pelos criminosos e também aquelas que paguem é que conseguem ter acesso a essas áreas. Então, não é tipificado explicitamente na legislação penal brasileira esse crime. Então, já há a proposta no sentido de trazer como crime aquela pessoa que faça isso. Então, nós temos diversas ações que podem ser feitas nesse momento. Esse momento de crise evidencia, temos que aprimorar a nossa legislação. Agora, eu reitero, passou da hora e a população brasileira quer ver. Eu tenho certeza, se fosse convocado um plebiscito, está aí uma proposta que os nossos senadores e deputados podem fazer. Convoquem um plebiscito e perguntem à população brasileira: você quer ver pena de morte no Brasil? Olha aqui, ó, deixa eu perguntar para Carol Esponza. Carol Esponza, você quis ser prefeita, não sei se você ainda quer ser, mas eu te coloco aqui um desafio, quer dizer, conjunto habitacional, Cidade de Deus, ali cravado em Jacarepaguá, na Taquara, eu cresci ali, tá? Conheço demais toda aquela região, tinha amigos que moravam naquela localidade ali, numa época que não era tão brutal, né? O crime organizado não era tão armado, tão violento, mas já existia, né? O próprio filme acabou popularizando. E, de repente, a gente tem esse fenômeno sendo multiplicado pelo país. Quer dizer, aquilo que era uma busca de solução, né, para o déficit habitacional, está resolvendo o déficit habitacional para o crime, né? Porque quando você tem as pessoas, os beneficiários, que muitas vezes esperam na fila, né, para poder ter acesso a um conjunto habitacional ou cedido, ou mesmo um financiamento, o sujeito paga, né, faz aquele financiamento baixinho do Minha Casa Minha Vida ali, mas se endivida, tira do dinheiro que já é pouco para poder ter a sua casa, seu teto, para poder, sabe, ter a proteção da sua família, e daqui a pouco vem um vagabundo desse, toma na força, não quer nem saber, as pessoas têm que sumir, fugir, porque qualquer resistência significa a morte, né, para essas famílias, e estão absolutamente desamparadas, porque se fizerem a denúncia, alguém conta para o chefe do crime e eles vão e são mortos, aonde estiverem, né? Se não fazem a denúncia, não tem como viver, né? Eu vi várias reportagens, vários registros desse fenômeno pelo país, e as famílias acabam se endividando, porque elas saem daquilo que elas já estavam pagando, tem que ir para outro lugar, às vezes tem que ir num banco pegar um empréstimo urgente, aqueles empréstimos, né, que a gente sabe, escorchantes ali, e aí se endividam para poder pagar o aluguel em algum outro lugar, às vezes saem com a roupa do corpo, deixam tudo para trás, e ninguém está olhando para isso. A esquerda não viu um parlamentar, um vereador, sabe, se levantar para defender essas famílias. Então eu gostaria muito de saber da tua opinião, se a gente precisa repensar também esse modelo, né, de conjuntos habitacionais, ou o problema é anterior. O problema é justamente de segurança pública, o problema é de soberania nacional. Se a gente destruir essas organizações criminosas, a gente não tem esse fenômeno se repetindo. Enfim, aqui um debate complexo, difícil, sensível, e que tem perspectiva
tem perspectiva histórica, né? A gente falou aqui da Cidade de Deus, né? O Ari trouxe aqui a implantação da Cidade de Deus pelo Lacerda, né? Então o negócio tem muito tempo, só que agora exponenciou, agora realmente chegou a um grau de complexidade muito maior. O Cláudio, olha só, déficit habitacional sempre vai existir, é gigantesco no Rio de Janeiro. Você tem outras soluções pelo Estado, né, para resolver isso, para começar serviço público. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande, né, que é o maior colégio litoral, inclusive, não chega metrô, chega o trem, para o cara chegar do centro da cidade, de Campo Grande para o centro da cidade, 2, 3 horas, tem que fazer baldeação 3 ou 4 vezes. É super difícil. Por que o governo, né, do Estado, a prefeitura, não leva um metrô até ali, não leva um serviço até ali? É só você incentivar certas áreas. Outra coisa, regularização fundiária. Enfim, você vai organizando a cidade, o mercado privado se reorganiza e consegue oferecer habitação de baixo custo. Mas um problema muito sério, eu defendo isso desde 2018, quando eu fui candidata pela primeira vez a deputada estadual, é o déficit habitacional das forças de segurança. Por que acontece? O policial mora na mesma comunidade que ele vai ter que fazer a operação. Se ele consegue sair de lá, às vezes a família dele ainda fica lá. Então, essas forças de segurança precisam ter onde morar. Esses sim, tem que ter, como tem Deodoro aqui, que é a área militar, né? Não é para polícia, mas tem Deodoro aqui no Rio. Por que você não faz um projeto nesse sentido? Eu cheguei a trabalhar num projeto de uma PPP para a prefeitura, nada a ver com déficit habitacional, e uma das contrapartidas era exatamente construir casas para as forças de segurança. E isso sim tem que ser resolvido, isso sim tem que receber emenda parlamentar, isso sempre foi uma proposta minha, né, de fazer emenda parlamentar para as forças de segurança, porque eu sempre fui uma defensora da polícia, não é agora porque está na moda, não por causa dessa operação, mas assim, a polícia do Rio de Janeiro sempre teve condições precárias e nenhum governante nunca quis olhar para isso. Por quê? Porque não dá voto, porque aqui no Rio de Janeiro todo mundo é de esquerda. Então é triste, aí você não cria incentivo para que o cara quer ser policial. O que o cara quer ser policial, gente? Para pensar. Você vai trabalhar sem equipamento, sem condição de trabalho, por um salário miserável, entendeu? Para ficar com risco de tomar tiro altíssimo, maior do que qualquer outra polícia do mundo. Assim, qual é o incentivo que o cara tem para expor a família dele, para sair de casa sem saber se vai voltar? Você acha que essas pessoas não têm filho, não têm mãe? É desespero. Você acha que a família do cara incentiva? Não, vai ser policial sim, é uma profissão maravilhosa, não tem problema nenhum, ainda mais no Rio de Janeiro, com o nível de exército paraestatal que a gente tem. Então, se a gente não oferece o mínimo do incentivo para esses heróis, a gente não vai ter como resolver isso, né? Esse problema de segurança que a gente tem aqui e no Brasil inteiro. Você me lembrou, um dia desse eu tive numa festa na escola da minha filha e entrei numa turma de um nível menor, né, umas crianças de idade menor, mais baixa, e foi muito curioso, porque eles fizeram um trabalho muito bacana. Eles pegaram IA, inteligência artificial, para falar das profissões. Então, cada criança virou, né, o profissional. Então, criança enfermeiro, criança médico, criança veterinária, criança policial, criança bombeiro, criança piloto, criança... ficou muito legal. E aquilo me chamou a atenção. Eu entrei na sala e comecei a ver. Os painéis estavam todos pendurados assim. E sabe o que me impressionou, Ari? A maioria das crianças querendo ser policial. Eu fiquei impressionado. E olha que, assim, mas é Brasília. Não. Aqui policial vai para cadeia por tentar defender o Congresso Nacional. Nós temos vários ainda encarcerados por esse Alexandre de Moraes. A maioria das crianças de 5, 6 anos de idade, querendo ser policiais. Todas elas bacanas, vestidas de policial, do lado do carro e tal, com cap. Muito bacana. Crianças, meninos e meninas. Essa história da segurança pública é complexa no Brasil. E eu vou reportar ao Rio de Janeiro a questão do Estado Novo. Você sabe quem o Getúlio trouxe para chefiar a polícia do Rio de Janeiro? Filinto Miller. Por que o Filinto Miller? Porque o Filinto Miller tinha que ser um cara duro para resolver o problema da segurança do Distrito Federal. Ele criou a Polícia Especial do Rio de Janeiro, que eram os capacetes vermelhos. Batia em todo mundo, enfim. O Rio de Janeiro sempre teve esse problema. Você sabe a favela do Vidigal? Que hoje é a favela do Vidigal? Sabe por que tinha a Rocinha e o Vidigal não virou favela? Era um lugar que você subia ali. Porque no Vidigal ficavam os aparelhos da esquerda.
Os aparelhos da esquerda ficavam no Vidigal, ali a Comando Vermelho, tinha Comando Vermelho, VPR e tal, tinha ali. Então, existia uma divisão de áreas. Rocinha podia, Vidigal não. Teve um projeto muito interessante de reurbanização da Rocinha. Eu vi o projeto, era maravilhoso, transformava usando, dava titularidade dos terrenos às pessoas que moravam ali. Por que ele não foi para frente? Porque era interessante manter a Rocinha do jeito que era. A Rocinha era um centro de difusão da marginalidade. A convivência do Rio com essa glamourarização da marginalidade é uma realidade que tu falasses em relação às escolas de samba, o sambódromo do Brizola, a proibição que o Brizola deu de subir aos morros, dizendo que... Enfim, o Rio de Janeiro é um fato especial. Só que agora, isso tudo tomou uma dimensão maior. Por quê? Porque o tráfico de drogas, o crime organizado, no mundo inteiro tomou outra dimensão, inclusive, como nós vimos agora na questão do terrorismo do Hamas, do Hezbollah, que se instrumentalizam, se municiam, se alimentam do crime organizado para financiamento. Nós temos hoje na tríplice fronteira do Brasil um problema seríssimo com o crime organizado por um financiamento das atividades terroristas. Nós temos hoje este modelo do crime organizado que tem do Comando Vermelho, do PCC e por aí vai, espalhado pelo Brasil inteiro. Você vai numa cidade do interior de São Paulo, você vai ver isso. Você tem visto hoje o crime organizado atuar como tomar conta de cidades, invadem as cidades e tomam conta. Então, a situação ficou muito mais complexa. Por quê? Porque a atividade econômica do crime organizado se tornou muito mais proveitosa para as pessoas. Não existe crime sem proveito econômico do crime. O criminoso existe porque é viável aquilo economicamente para ele. Então, se você não reprimir o crime, não transformar a atividade criminosa como antieconômica, cada vez ele mais vai crescer. E nós estamos vendo isso no Brasil. A Lava Jato, quando entrou a Lava Jato, eu achei, bom, vamos começar a resolver o problema. Mas tinham que acabar com a Lava Jato. Nós vemos a questão, por exemplo, de juízes que combateram o crime presos e pessoas, criminosos soltos. Esta é a questão crucial do Brasil. Trazer a questão do crime, não só isso, esta ponta que aparece, que é do traficante de drogas, que é a mais visível, mas um crime como um todo, a corrupção, o sujeito que vende lugar na fila, o cara que vende a facilidade da Previdência, essa questão da CPI da Previdência, isso também é crime do mesmo jeito. E se você observar, a pessoa que está no crime dessa Previdência está no crime do tráfico de droga, do contrabando, do cigarro falsificado, cigarro irregular, do assalto de cargas. Quantos produtos se compra hoje que são originados de assalto a caminhões nas estradas? É todo um conjunto que o Brasil tem que enfrentar de verdade. E atrás disso existe um fator principal, primordial, a corrupção do Estado. Sem combater a corrupção do Estado, não se vai chegar à solução do crime organizado. Será um paliativo, porque é isso que alimenta um crime. Nós temos que entender, não existe crime maior nem crime menor, existe todo um conjunto criminoso.